Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. É um texto que eu já caminhei algumas vezes com a igreja, e nesta noite eu quero voltar sobre esta ótica, fazendo a travessia para o novo ano. Então, quando nós iniciamos agora já essa travessia até chegar 2016, eu queria caminhar com você durante alguns instantes sobre esse tema, fazendo a travessia para o novo ano. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao verso de número 41. Diz o texto da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Diz o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu ao vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Novamente o verso 35 e 41, que são as ênfases na mensagem desta noite, ou é a ênfase na mensagem desta noite. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E o versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Eu ouvi já algumas vezes este ano, talvez mais do que nos outros anos, pessoas dizendo: eu não vejo a hora de terminar 2015. Não sei se foi coincidência, sinceramente, às vezes pelo próprio contexto da vida, ou por um ano muito desafiador para a nossa nação. Talvez para alguns o ano se misturou de coisas boas e adversidades, para outros de coisas boas que ficaram marcadas em suas vidas, mas eu ouvi algumas pessoas dizendo, e não só pessoas dentro da igreja exatamente, pessoas do convívio, de contexto, mesmo às vezes não próximo, dizendo: olha, eu não vejo a hora de terminar 2015. Nós sabemos que mudança de ano em si, ele não muda nem transforma a vida. Só mudar 2015 para 2016 não muda. O calendário em si, o rodar do calendário, o chegar a 0 hora do dia 1º, não, só em si, os primeiros segundos não muda a vida, mas é evidente que a vida ela é formada de travessias, e elas têm uma conotação com mudança de ano. Você vai ver, eu vou usar uma linguagem um pouco mais arcaica, um pouco mais antiga, e a geração mais nova vai contextualizando e vai colocando aí. Mas você vai ver que a vida ela é formada de travessias. Então o pessoal fazia o prezinho, hoje nem chama mais prezinho, já mudou todo o esquema de prezinho, primeiro ano, mas, então era aquela questão, até o prezinho era tranquilo, era meio mais brincar, levar o lanche, ficar mais tranquilo. Quando falava, vai começar o primeiro ano, já era a primeira travessia da vida, cheio de insegurança, cheio de incertezas. Então eu chegava lá, entrega a criança ali, cheio de temores no coração. O que iria acontecer? As primeiras travessias que nós enfrentamos de maneira consciente. Hoje a meninada esquenta menos a cabeça, porque desde os 2 anos já começa a estudar, já nasce, já vai para a escolinha, então já, quando chega primeiro ano, quando já está meio acostumado com o ambiente, pode ver que nem sente. Mas até então, essa transição, quando ia entrar no primeiro ano, dava aquelas incertezas no coração. Você vai ver que a travessia nessa área acadêmica, ela é contínua. Então aí, ia até a 4ª série, tranquilo. Tranquilo assim, aquele tempo repetir de ano. Aquele dia repetir.
Tinha uns que gostavam tanto da professora que estava 3, 4 anos no mesmo ano. Tinha um que gostava tanto da professora que fazia 3 anos no segundo ano, 3 vezes no segundo ano. Aí quando entrava para a quinta série em diante, era outra travessia que você fazia. E tinha algumas lendas meio urbanas. O pessoal, a sétima série, hein? A sétima série que é difícil, hein? Se você passar a sétima série, você passa. E naquele tempo tinha que estudar, que repetia. Hoje eu nem repete mais. Travessias. Quando terminava o primeiro o ensino fundamental, ia para o ensino médio, uma outra etapa, desafios, alguns estudando à noite. Hoje os contextos mudaram um pouco, mas continua sendo os desafios. Hoje eu vejo a moçada, quando termina o ensino médio, a preocupação qual a profissão, qual curso, que faculdade, que vestibular, aonde ela vai estudar, o que ela vai batalhar, o que ela vai definir para a vida. A vida, ela é formada por travessias o tempo todo. O tempo todo, eu e você, intencionalmente, ou às vezes algumas delas automaticamente, fazem parte da nossa trajetória. Eu vim nesta noite para dizer uma palavra que nós estamos iniciando uma travessia para 2016. E Jesus, ele faz isso nesse texto que nós relatamos e narramos, e as duas expressões, uma primeira é uma afirmação, uma promessa, e o segundo é uma pergunta, uma indagação. A primeira é uma palavra de Jesus, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, nós vamos para outra margem. E o texto termina após toda a narrativa da Lídia, daquele drama de atravessar uma tempestade, quando eles, extasiados, atônitos, tomados de temor, fazem uma pergunta: quem é este que tem autoridade sobre a natureza? Eu vim para dizer para você nesta noite que Deus tem um projeto para mim e para você, para fazer travessias dentro do propósito dele, que eu e você não desanimemos. Algumas pessoas, elas então, por alguns fatores e motivos diferentes, elas falam: eu não quero tentar mais, eu vou ficar na margem mesmo, eu não quero mais me envolver sentimentalmente, já machuquei demais, eu não quero mais me envolver com o ministério, já me decepcionei muito, eu não quero mais me envolver com pessoas. Por isso é frequente, às vezes as pessoas vão colocando: quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais. Porque às vezes a pessoa está frustrada com a ingratidão. Mas eu e você fazemos parte dessa humanidade. Nós temos as mesmas lutas. Nós não estamos fora desse contexto. Nós estamos dentro desse contexto. Mas alguns de nós, por vários fatores diferentes, não querem mais arriscar uma travessia. Não, já me doei demais, me mergulhei de cabeça. O que eu recebi? Ingratidão, decepção. Então eu vou ficar à margem. Por isso pessoas ficam à margem na vida cristã. Pessoas param de vir em igrejas, não nessa, estou falando no geral de igrejas. Pessoas desistem de ministério. Pessoas desistem de pessoas. Pessoas desistem de si mesmos quando entusiasmados creram num projeto e foram animados, motivados, e uma tempestade alcançou no meio do caminho. Os ventos açoitaram o barco da existência. Então é muito comum pessoas e mais pessoas engrossando uma fileira daqueles que querem ficar à margem, que eu não quero arriscar mais travessias na minha vida. Mas, irmãos, eu acho que pior do que enfrentar as tempestades é ficar sem tentar nada, sem arriscar nada, sem fazer nada diferente, simplesmente sobrevivendo. Para mim é pior do que você enfrentar os desafios da vida. Outros, aí uma segunda condição, que iniciaram travessias da vida, e às vezes debaixo de palavra de Deus, algumas não, foram precipitadas, mas algumas debaixo de palavra de Deus, e estão fazendo o melhor, e no meio do caminho são surpreendidos pela tempestade, e vivem o que aconteceu com os discípulos. Senhor, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O Senhor me deixou sozinho? O Senhor não está se importando comigo? Esse silêncio do Senhor na minha vida. Quando eu estudava na missão em Antioquia, no Vale da Bênção, um pastor chamado Silvio, extremamente capacitado, maduro, influente, não era alguém iniciando o ministério, mas alguém já com uma caminhada. Ele chegou no final do ano, ele disse o seguinte: esse foi um dos anos mais difíceis da minha vida, ele falando. Deus fez silêncio em relação à minha vida do primeiro dia do ano até agora. Foi a palavra dele. Ele falou: esse
foi um dos anos mais difíceis. Ele falou assim: eu sei que Ele está comigo, eu sei pela palavra que Ele tem me sustentado, mas Ele fez silêncio em relação à minha vida, do primeiro dia do ano até agora. Essas são aquelas fases que nós atravessamos, momentos, e a impressão que dá é que Deus está fazendo de silêncio. Cadê o Senhor? Por que não está dando certo? Por que não engrena? Por que desencadeou uma sequência estranha? Nós ali na empresa que eu trabalhava, 18 anos, tinha um termo bem simples, até vulgar, não no sentido de pejorativo, que falava assim: quando a coisa enhaca mesmo. Então tinha lá um funcionário, começava a dar trabalho, olha, até o final, e o processo trabalhista enroscava, não acertava, perdia, imagina, aí o pessoal defendeu uma tese, não foi levantada uma tese dentro do axioma da vida, mas foi levantada uma teoria do cotidiano. Quando a coisa enhaca mesmo. Quando começa a não dar certo, pelo amor. Às vezes eu e você enfrentamos isso. Tem umas fases quando a coisa enhaca mesmo. Está tudo quanto é errado. Que possível. Eu falei com uma pessoa essa semana, ele falou: pelo amor, que dia hoje. Deu tudo errado. Ele falou: pelo amor, hoje deu tudo errado. Um desafio. Então, às vezes aquele momento que aconteceu com os discípulos. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo a minha lágrima? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo que eu estou batalhando para fazer o melhor? Que eu quero fazer o melhor? O Senhor não está vendo? Os discípulos falaram para Jesus: o Senhor não está se importando? É o tempo do silêncio. Às vezes você alguns ficam na margem, não querem nem fazer travessias. Outros iniciam travessias nas mais variadas situações diferentes. E aí ele enfrenta esse momento. É aquela hora que vem na mente: cadê o Senhor? O Senhor foi embora, Deus. Parece que o Senhor fez igual Davi com Urias. Pôs no frente do campo de batalha e na hora H foi embora todo mundo. Fiz sozinho. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus se importa com você. Deus se interessa por você. Deus tem um projeto para a tua vida. Ele não desistiu de você. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Nós fomos fazer algumas visitas essa semana, servir ceia em alguns lugares e alguns testemunhos que nós ouvimos. Uma das pessoas dizendo para nós que aquilo que tentou durante anos, não foi durante dias e meses, durante anos, e não conseguiu, nos momentos mais difíceis recentes agora, Deus foi e fez o milagre. Olha como Deus tem uma especialidade: transformar o caos. E a palavra que o Senhor colocou na hora foi essa: Deus, Ele é especialista em do caos tirar algo bom. No momento mais difícil, havia tentado de todas as formas, não deu resultado. De repente, Deus foi lá e fez e realizou de uma maneira extremamente especial. Fazer travessias. Alguns ficam à margem. Pode ser que você, que nesta noite, tem alguns que ficam à margem, simplesmente contemplando, olhando, inseguro, incerto. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor te chama para você dar passo de fé. O Senhor te chama para você se movimentar, para ter uma dinâmica da vida. Primeiro, que glorifique a Jesus. Presta atenção, que glorifique a Jesus. Segundo, que possa abençoar você e tua casa. E terceiro, que possa abençoar outras pessoas. Alguns podem estar fazendo a travessia, está passando agora aquele no olho do furacão. Está naquela hora. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você, que às vezes como os discípulos, eu e você sentimos a mesma coisa. O Senhor não está se importando, mas Ele vê a lágrima no chuveiro, Ele vê o travesseiro molhado por um choro, Ele vê às vezes as incertezas, inseguranças que não podem ser transmitidas para ninguém, mas Ele vê e Ele faz na hora certa, segundo o poder querer dEle. E alguns outros já estão chegando do outro lado da margem. Alguém já disse que a jornada é melhor do que a chegada. Você sabe que, salvo algumas questões, que é bom quando você atravessa a linha de chegada, mas às vezes nós ficamos tão preocupados com a linha de chegada que nós não aproveitamos a jornada. É interessante isso. Alguém já disse que a jornada ela é mais entusiasmante do que a chegada. Porque a chegada, você tem aquele momento, oh, que bom, e passa. Por isso, aproveita o momento e a oportunidade que Deus está te dando. E alguns já estão atravessando e chegando do outro lado, mas o fato é
que 2016, final de 2015, agora 2016, Deus quer gerar projetos no meu e no teu coração. Deus quer gerar e reviver e revigorar sonhos na minha e na sua vida. Deus quer nos dar um up de tal maneira que eu ergue os olhos, enxergue bem além do que todo o processo econômico e social e processo melhor político do nosso país. Mas a palavra, a promessa é: vamos para o outro lado. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai naufragar, não vai acontecer com você, nadou e morreu na praia, nadou e morreu na praia. Deus tem um plano para você, porque esse texto ele começa com uma promessa, com uma afirmação: nós vamos para o outro lado. Não desista jamais. É melhor passar a vida tentando. E alguém já disse que fracasso não é ausência de sucesso, é desistir de tentar. É melhor eu passar a vida lutando, batalhando e sabendo que em um determinado momento Deus vai fazer e vai acontecer, do que simplesmente desistir e ficar numa falsa zona de conforto, esperando a vida passar. Aquele lema da música é legal só para ouvir, tem hora que nem legal. Ó, deixa a vida me levar. Ó, deixa a vida me levar. Ah, deixa a vida me levar. Vamos ver onde dá isso daí. Mas a vida não é dessa maneira, não. Não é dessa forma, não. Não é dessa maneira. Alguém já disse que quando alguém quer se afastar de Deus, o diabo já sempre tem um barco pronto. Quando alguém quer se afastar de Deus, sempre o diabo já tem um barco pronto. Eu vim para falar para você uma travessia que ela está em harmonia com a vontade de Deus. Ela começa com uma afirmação: em nome de Jesus nós estamos iniciando esse mês de dezembro com esse propósito no coração, de você orar, de você profetizar, de você declarar, de você confessar a palavra, de você erguer os olhos, de você saber que o Senhor tem uma promessa e Ele cumpre a promessa sobre a minha vida e a sua vida. Mas a ênfase mesmo nesta noite é quem vai estar nesse barco. O que faz a diferença é quem está no barco, não é o tamanho do barco. Titanic é um dos melhores barcos e maiores, e afundou. O tamanho do barco não faz a diferença, não. Não é a capacidade das pessoas que estão no barco, apesar de ser importante também, mas é quem é o capitão deste barco. Pode ser uma embarcação pequena, pode ser algo assim muito simples e singelo. Algumas pessoas devem fazer parte das travessias da nossa vida. Família, amigos verdadeiros e sinceros, que a Bíblia diz que a amizade sincera dá ano para viver. Tem um autor cristão que diz que na vida você faz no máximo 3 amigos sinceros. Olha que, não sei se ele foi pessimista ou otimista. Ele falou que no máximo, sincero assim, que você é quem você é. Porque tem amigo que você tem que ser o que ele imagina que você é. E se ele souber tudo que você é, às vezes ele não vai nem gostar de você mais. Por isso o amor de Deus ele é incompreensível e mensurável. Porque Deus ama eu e você sem reservas e saber tudo que eu e você somos. Tudo que eu e você somos. De certa forma, nós temos uma ideia de projeção para as pessoas. É até necessário não projetar ou maquiar. Você tem um princípio de diplomacia. O casal está lá na maior briga, toca a campainha, ele abre um sorriso. Oh, que bom ter você aqui nessa noite. Você não vai continuar a briga na frente ali rolando no chão. Então tem questões que fazem parte do convívio social. Mas tem aquele amigo que te ama do jeito que você é. Defeito, falhas, acertos, erros, características. Não muda nada para ele o que você é. Por isso às vezes a pessoa tem aquele cara que é chato, o outro gosta, ou aquela pessoa que é chata, o outro nem acha tão chato. Porque gosta da pessoa do jeito que ela é. E tem às vezes nós somos chatos também. Então, nós somos chatos. Alguém já disse, então, algumas pessoas que fazem parte dessa travessia. Família, amigos verdadeiros, igreja, com certeza, deve fazer parte dessa travessia. Mas nesta noite eu vim para falar que a pessoa principal dessa travessia é Jesus. Todos os demais, em algum momento, podem falhar e podem ser que não consigam estar do meio do teu lado quando nós mais precisamos. E tem hora que não é nem porque não querem, porque estão impossibilitados disso. Estão impossibilitados disso. Hoje eu falava com uma pessoa de manhã que está falando sobre outra com uma enfermidade. Como é duro quando você vê uma pessoa que você ama enferma e não tem o que você fazer. Não tem o que você, por mais que você se esforce, você ameniza um pouco com carinho.
Então você vai ver que nessa travessia tem uma pessoa principal. E alguns falam, mas está com Jesus, tem tempestade. Sem Jesus tem tempestade, então qual que é a diferença? A diferença é primordial, é relevante, é discrepante, é incomparável. Uma coisa é você fazer travessias da vida, passar tempestades, e não ter aonde segurar, quem confiar, quem derramar o coração. Você não ter a quem você sentir um abraço, a quem recorrer, que é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A outra é você fazer uma travessia e saber que Jesus está ali. Mesmo no silêncio Ele está ali. Que Ele se importa comigo e você. Que Ele se interessa pela minha vida e pela sua vida. Que você sabe que aquele ali é um momento, é efêmero, que vai passar. Mas que Jesus é soberano sobre a minha vida e tua vida. Por isso, irmãos, hoje existe uma guerra muito grande. Presta atenção que eu vou te falar, em nome de Jesus. A guerra hoje não são apenas de pecados grassos, discrepantes e escandalosos. Eles sempre vão haver essa luta. A luta maior hoje é aquela parábola do homem que faz a festa e manda o servo convidar as pessoas. Ele convida um e um fala o seguinte: olha, eu não posso ir porque eu me casei e agora eu não tenho tempo para ir na festa, não. Eu não tenho tempo, eu estou traduzindo agora para fazendo o texto. O cara está dizendo, eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para Jesus. Eu tenho que cuidar de outras coisas na minha vida. Ele pergunta para o segundo fala, eu comprei uma junta de boi. Eu comprei um equipamento novo na minha empresa. Eu agora estou automatizando a minha empresa. Então eu comprei uma junta de boi. Eu não tenho tempo não. Eu estou com muito funcionário sob minha responsabilidade. Eu tenho muita coisa para decidir. Eu não tenho tempo para ministério não. Eu não tenho tempo para ficar priorizando. O terceiro, eu comprei um campo. Comprei uma propriedade. Eu estou no momento de consolidação da minha vida. Então eu preciso lá ver meu campo. Então você vai ver que aqueles três não cometeram nenhum ato escandaloso, que as pessoas ficaram de boca aberta dizendo, oh, onde se viu? Não. Foram as questões do dia a dia. Eu vou dizer com toda a consciência nesta noite, os desafios maiores, além dos pecados intensos, são as questões do dia a dia que tem mais minado a fé e as prioridades de servir a Jesus e servir no ministério. Não é as questões maiores de falar, olha, e Satanás chega, presta atenção, irmãos, isso daí Satanás já desistiu disso daí, chegar para você e falar, a Bíblia é tudo mentira, hein? Papel aceita, até desistiu disso daí já, porque sabe que você não quer mais nessa. Sabe que você nem fala o quê? A Bíblia, eu sei que é a Bíblia. Satanás já desistiu de algumas questões, de alguma estratégia. Hoje a estratégia maior é falar, olha, corre bastante, e correr nunca vai parar de correr, tá certo? Rala bastante, não vai parar de ralar. E põe Jesus, sem você perceber, num plano que ele já não é mais prioridade. Então você faz tudo primeiro. E aí começam os desafios de quem está no barco como capitão. Primeiro, quem está no barco faz a diferença. Se Jesus está no barco ou não. Toda a diferença. Toda a diferença. O pessoal fala, para tudo tem jeito. Só para a morte não tem jeito. Jesus deu jeito até para a morte. Eu ouço as pessoas falar, pastor, para tudo tem jeito, hein? Só para a morte não tem jeito. Jesus deu jeito até para a morte, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Eu venci a morte, então Jesus tem solução. Até para a morte ele tem. Mas a questão primeira, quem está no barco, se Jesus. Segundo, se ele é capitão ou passageiro. Essa é a questão do barco. Eu tenho opção. Jesus é o capitão. Ele é prioridade. Ele é o primeiro. Onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. Ou ele pode ser um passageiro que eu só aciono na hora da dificuldade. Senhor, vamos lá, me dá uma força agora que eu estou precisando, hein? Que eu estou precisando. Então, nesta noite, eu vim falar para você uma palavra em amor e fé. Primeiro, uma promessa. Vamos para o outro lado. Satanás, ele é terrorista. Satanás, ele trabalha com a sombra. Por isso que ele não se manifesta na totalidade, porque a sombra é projeção de algo que não é real, ele superdimensiona, então ele vai bombardear que a pessoa não vai conseguir, não vai dar conta, não vai atravessar, não vai ter alegria, não vai passar, não vai superar, é mentira dele, porque é uma promessa de Jesus para mim e para você. Vamos para o outro lado. Mas a pergunta termina, quem é este? Quem vai estar no barco? E aí, uma resposta que eu vou fazer um link nesta noite, para nós orarmos logo em seguida, que primeiramente,
Eu quero olhar quem é este pela face, pela ótica, pelo prisma de Jesus como o Cordeiro de Deus. Quem é este? É o Cordeiro de Deus. Isaías 53 é um dos textos impressionantes da Bíblia. Isaías, ele apesar de ser caracterizado e ele ser colocado como livros proféticos, então na Bíblia tem livros poéticos. Salmos é livro poético. Cantares é livro poético. E aí os livros proféticos, e aí os profetas se dividem em profetas maiores e menores. Não é por causa do tamanho dos caras, é por causa da quantidade que eles escreveram. Então Naum está na categoria de profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel está na categoria de profetas maiores. Mas o livro de Isaías é uma poesia, escrito 700 anos antes de Cristo. Ele tem um tom poético, ele tem uma sinfonia, ele tem um colorido diferente. Por isso os teólogos chegam a afirmar que o livro de Isaías é uma mini-bíblia, porque ele aborda todas as áreas. Do capítulo 1 ao capítulo 49, é uma mensagem de juízo, de confrontar, de exortação. Do capítulo 40 ao 45, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de alento. E do capítulo 45 em diante, é uma mensagem de esperança para a minha vida e para a sua vida. E dentro desse texto, eu vou ler, e rapidamente, só vou ser bem sucinto agora, há um retrato daquilo que Jesus realizaria em meu e seu favor. Quem é este que está no barco? Isaías 53 diz o seguinte, versículo 3 em diante. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha de quem os seus tosquiadores, ou diante dos seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Este é aquele que vai estar no barco comigo, com você, se você confiar. É o Cordeiro de Deus. É aquele que se importa e se interessa pela minha vida e pela sua vida. Olha as características desse texto quando fala sobre para mim. Quando o texto fala, quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. É esse Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e morreu na cruz por ti. Olha o texto quando fala no versículo 3, que não havia beleza alguma nele. Não tinha nada ali na cruz. O pecado meu e o seu o enfeiou. O pecado meu e seu fez com que Deus, ao meio-dia, colocasse um eclipse sobre a terra, para que não fosse contemplado a figura transfigurada de Jesus por causa do meu e do teu pecado. Jesus não era uma pessoa feia, mesmo porque o padrão de beleza de Deus não é o padrão de beleza dos homens. Jesus era uma pessoa resolvida consigo mesmo. Jesus era uma pessoa alegre, e a Bíblia diz que uma pessoa alegre formoseia o rosto. Então Jesus nunca foi uma pessoa feia, e pelo padrão de Deus a pessoa feia não está embutida na questão do biotipo. Mas naquela hora na cruz, a Bíblia faz um relato, um registro, um retrato de Isaías, 700 anos antes dele acontecer esse fato, aproximadamente, daquilo que ele realizaria em meu e seu favor. E naquela hora não haveria beleza alguma que o desejássemos. O meu pecado, o seu pecado sobre ele, o pecado da humanidade toda, a mazela da humanidade toda sobre Jesus. A Bíblia mostra claramente, e o texto é bem enfático, que ele foi desprezado, rejeitado, como alguém que não, os homens se escondem o rosto, e não havia beleza alguma para que o desejassem. Naquela hora, o pecado
enfeiou Jesus de uma maneira tal que Deus coloca um eclipse sobre a terra ao meio-dia, para que ninguém veja a face, a figura, veja a expressão e veja o rosto do seu filho. É esse que nós estamos falando para estar no barco. Quem é este? O Cordeiro de Deus que por mim e por você passou por isso. Quem é este? Como o versículo número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Todas aquelas marcas da alma, seja espiritual, emocional e física. Na eternidade absorvido plenamente a enfermidade física. Mas aquelas marcas do coração, impresso, tatuado, impregnado, imprimido no coração, que ninguém pode tirar, que ninguém arranca, que às vezes está no recôndito da alma, está no porão do coração, que ninguém pode chegar. Jesus, Ele pode chegar, Ele pode fazer. O texto diz exatamente sobre isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele realizou isso. O versículo 5 tem 3 expressões. Ele foi traspassado, esmagado e castigado por mim e por você. É esse Jesus que nós estamos falando para entrar no barco. É o Cordeiro de Deus. O que Ele realizou em meu e seu favor é o que tem de mais importante de expressão do amor de Deus para comigo e para contigo. Ele foi traspassado, colocado ali na cruz e pregado, e transpassando, cravando peles, nervos e ossos, e pregando na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que Ele foi esmagado, coroa de espinho, esbofeteado, zombado, escarnecido, foi atropelado pelos homens. E a Bíblia diz que Ele foi castigado. Por isso tem uma afirmação tão forte: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meu amado, 2 conotações de paz, vou abrir um parênteses aqui nessa noite, rapidamente. Uma coisa é ter paz com Deus, outra coisa é ter paz de Deus no coração. Por isso algumas pessoas falam: mas sou cristão, não estou tendo paz. Sou cristão, não tenho paz no coração. Será que é possível? Aí as pessoas vão colocar: então não é cristão, então não se converteu, então não nasceu de novo. Essa pessoa então não é crente, porque o crente tem paz no coração. Se ela não está tendo paz no coração, porque ela não é crente. Isso daí é uma afirmação radical e sem base, porque uma diferença entre ter paz com Deus e ter paz de Deus no coração. A paz com Deus, ela acontece quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E Romanos 5,1 diz: justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Então eu era inimigo de Deus, eu era rebelde, eu era criatura de Deus. Aí eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou em meu favor, e ali é uma reconciliação, e eu passo a ter paz com Deus. Eu não sou mais inimigo, Ele me considera como filho. E João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então agora eu já não sou mais inimigo, eu sou filho de Deus, pela obra do Calvário da ressurreição. Agora, ter paz de Deus no coração já não é automático. É uma caminhada diária de relacionamento, onde todos os dias a ansiedade vem e bate a porta do meu coração, e todos os dias eu preciso de graça de Deus para levar as minhas dificuldades até Deus, para que a paz dele invada a minha vida. Por isso Filipenses 4, 6 a 8, 6 a 7, melhor dizendo, 6 e 7, melhor dizendo, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e coração em Cristo Jesus. Há uma diferença: paz com Deus, você crê em Jesus, você já tem. Agora, a paz de Deus no coração, ela depende de eu caminhar, aprender, relacionar, crescer na graça e no conhecimento e aprender a canalizar os desafios diante dele. Uma afirmação que você jamais podemos tirar da vida, e nós vamos caminhar para o final agora, é essa do versículo 5. Pelas suas feridas nós somos sarados. Você nunca pode tirar isso do teu coração. Tem feridas na tua vida que ninguém sabe, às vezes, que você não tem nem coragem de falar para alguém, ou às vezes você prefere não colocar peso mais sobre alguém. Tem dilemas interior, tem questões da vida, irmãos, mas que às vezes ninguém nem tem possibilidade, mas há uma afirmação de fé que eu e você precisamos declarar todos os dias: pelas feridas de Jesus sou curado. Pelas feridas de Jesus eu tenho esperança da vida eterna.
pelas feridas de Jesus, aquilo que ficou de tumulto e ebulição no meu coração, de culpa, de mágoa, de tristeza, de angústia, ela pode ser sobrepujada pela paz, graça e amor de Deus. Pelas feridas de Jesus sou curado. Há muitas pessoas que precisam ser curadas de sentimento de fracasso. Há muitas pessoas que precisam ser curadas de mágoas e ressentimentos. Há muitas pessoas que precisam ser curadas de soberba. Há muitas pessoas, muitas vezes, nós vamos ser curados de culpa. Aí eu posso declarar nesta noite, quem está no barco comigo? O Cordeiro de Deus. Pelas feridas de Jesus estou curado. Sou curado diariamente. 2 últimos aspectos. Versículo 6. Quando diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Há 2 expressões no livro de Isaías 53. Algumas vezes aparece no plural. As transgressões e as iniquidades. Então está falando sobre as ações pecaminosas. E no versículo 6 fala a iniquidade, no singular. Está falando sobre a natureza pecaminosa. Está falando sobre a característica minha e sua de inclinação para aquilo que não é o projeto de Deus. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. E por último, o versículo 7, Ele foi oprimido e afligido, não abriu sua boca, como um cordeiro. Irmãos, eu vejo os homens, é interessante, para o bem e para o mal, se levanta de uma maneira poderosa e passa. Os que se levantam para o bem, eles deixam um legado. Você vai ver biografias, histórias que deixam um legado, muito importante. Os que se levantam para o mal, nem legado deixam. Você pega recentemente Saddam Hussein, ele foi comparado a Nimrod no Velho Testamento. Nimrod é o cara que quis construir a cidade depois da Torre de Babel, uma cidade fortificada que seria oposição a Deus. Saddam Hussein foi comparado a Nimrod, porque ele começou a reconstruir a Babilônia, e cada tijolo, alternadamente, ele colocava o nome Saddam Hussein. Estava gastando já milhões e bilhões de dólares, e ele se sentindo um Nimrod. Passou uns tempos, foi encontrado num buraco igual um tatu. Num buraco igual um tatu. Homens para o bem e para o mal passam. Os para o bem deixam um legado importantíssimo. Os para o mal. Bin Laden foi um terror. Parecia o cara um dos mais fortes ali. De repente, apesar que tem aquele filme que saiu americano meio questionável, se foi daquela maneira mesmo que ele morreu, Bin Laden, porque há várias teorias, mas passou. Os bons também passaram. Mesmo as pessoas, você vê Moisés, um cara importantíssimo, deixa um legado, todos os outros, mas o mais importante de todos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que me ama e te ama, aquele que não desiste de mim e de você, aquele que deve estar no barco comigo e contigo. Interessante que eu vou terminar aqui, que como ovelha ele foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Irmãos, Jesus é o Deus, esvazia da sua glória. Quando eu e você somos pisados no calo, a gente até começa a abençoar depois de um tempo. No primeiro instante, a vontade de pegar a espada de mal e cortar a orelha do servo do cara. Porque nós reclamamos, nós murmuramos, nós ficamos indignados. Aí depois o coração vai assentando, aquietando, você fala, Deus, abençoa, vai, abençoa. Mas no primeiro instante não é assim não. No primeiro instante a gente, se você não fala, mas você fica remoendo. Jesus, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Quando Pilatos perguntou quem você é, ele não abriu a boca. As 7 palavras da cruz, que é uma mensagem, não vou pregar hoje, é claro. As palavras que Deus falou na cruz foi só para abençoar. Quando ele falou para aquele moço, para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele deu o brado de vitória, está consumado. E mesmo quando ele questionou, Deus meu, por que me desamparaste, sentindo a solidão, mas ele continuou declarando, Tu és o Deus da minha vida, é o meu Deus, é o Deus da minha vida. Esse retrato, esta noite, é o Senhor, que nós voltamos ao livro de Marcos. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós vamos orar neste momento. A mensagem nessa noite é fazendo a travessia para 2016, para o novo ano.
A questão é que lugar que Jesus vai ocupar no barco da minha vida e da sua vida. E nesta noite, quando nós perguntamos quem é este, nós olhamos pela ótica do Cordeiro de Deus, aquele que morreu por mim e por você. E Romanos diz: se o Senhor não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Eu quero convidar você a ficar de pé e nós orarmos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Duas palavras, uma afirmação e promessa. Vamos para o outro lado. E uma indagação, um extasiar diante do poder do Senhor. Quem é este? E a resposta nesta noite, começando essa resposta, é claro, não terminando apenas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche teus olhos. Comece a orar ao Senhor neste momento, no nome de Jesus.